Boa noite, pessoal. São 19 horas, como prometido. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns temas de controladoria da Fundação Santander. Então, eu peço aos demais colegas, amigos virtuais, desculpas por eventualmente estar tratando de um assunto que não diz respeito, mas eu estou utilizando essa ferramenta do Facebook como uma improvisação. Nós ainda estamos desenvolvendo, a faculdade avisou hoje que vai disponibilizar a partir da semana que vem no Moodle acadêmico para que as aulas sejam online, com fóruns, com upload e download de arquivos, o que vai facilitar muito mais o trabalho. Então, isso aqui, na verdade, é uma improvisação. A ideia é a gente discutir alguns conceitos básicos da contabilidade, do material que foi enviado previamente, texto com questões, essas questões deverão ser entregues. Inclusive, eu tenho manifestação de aluno questionando como é que vai ser feito isso, uma vez que a gente não pode ir para a faculdade, não devemos nos agrupar, né, para evitar o contágio do vírus. Então, a ideia básica mesmo é que a gente desenvolva uma metodologia em que a gente possa conversar. Parece que dizem os entendidos que quando a gente está nesse ambiente virtual, vocês vendo a presença do professor, há uma possibilidade de um aumento de participação e, logicamente, uma confiança maior no trabalho que está sendo desenvolvido, no aprendizado. A ideia basicamente é essa. Eu peço, então, que os senhores atentem para as instruções que vão estar no site da faculdade, como é que a gente vai proceder às opções de inscrição dos alunos dentro das disciplinas, dentro do curso, e como é que vai ser feito o trabalho. Em essência, não é uma EAD, tá? Porque a EAD, ela se propõe a gravar aulas dentro de um roteiro, dentro de um apostilado. Isso não é o caso. Aqui é um caso de desenvolvimento, né? A gente passa o material, passa as questões para vocês estudarem, e aí as dúvidas, os questionamentos é que são trazidos para essa discussão online. Então, eu aguardo que manifestação, quem não tem pode utilizar, logicamente, só o e-mail, porque eu já enviei todas as instruções previamente, para facilitar esse tipo de conversa. Eu sei que os textos básicos de contabilidade, eles, se não forem discutidos, eles se tornam de difícil entendimento. A contabilidade não é uma disciplina fácil, a gente sabe disso, fazem muita confusão. Então, aqui a ideia é tirar as dúvidas, aprofundar uns e outros conceitos que são mais importantes para o aluno, sempre se posicionando naquela questão. O que eu estou aprendendo serve para o processo de tomada de decisão enquanto eu ser um gestor financeiro? Sempre vai ser isso. Tá? Se vocês estão querendo se qualificar para a gestão financeira das empresas, a contabilidade é a linguagem do negócio, é necessário entender os seus conceitos, os seus princípios e como é que ela gera as informações para o processo decisório. Lá atrás a gente conversou sobre as principais decisões, não todas, de um gestor financeiro. Então, eu pedi para vocês vincularem quais as informações que são necessárias para tomar decisão de um determinado assunto. Isso vai ser até o final do curso. Por isso é que a gente tem que entender como é que a contabilidade processa dados, esse processamento de classificação, mensuração, como é que ela disponibiliza para o usuário da informação aquilo que é essencial para ele tomar uma decisão. E as decisões do gestor financeiro são diariamente voltadas para melhoria das operações, para alcance dos resultados, para retorno dos investimentos, né? Considerando os riscos que estão dentro dos processos operacionais, dos processos financeiros, processo administrativo, comercial, a gente pode classificar de diversas maneiras. Então, a ideia é entender um balanço, entender a DRE, entender a DFC, extrair dela a informação que eu preciso para tomar a decisão. Então, eu enviei o último texto, que foi sobre resultados, como a gente apura resultados através
da mensuração, do registro, cálculos de receitas e despesas. Então, a gente tem que entender o que é receita e entender o que é despesa. O texto tem vários exemplos, algumas frases ou palavras que podem ser não de fácil entendimento, mas por isso é que a gente tem essa possibilidade de tirar dúvidas. A ideia é essa, se vocês tiverem com... Olha, professor, li lá, mas eu não consegui perceber o que quer dizer isso daí. Então, a ideia é a gente tirar a dúvida por aqui. No final do texto tem as questões, né? Essas questões, elas tentam fazer com que vocês reflitam sobre o texto. Então, quando eu procuro colocar o problema, é para facilitar o quê? Que vocês fixem o conteúdo. Eu li, vou responder, talvez eu não consiga responder de imediato, eu volto ao texto. Se tiver dúvida, temos aqui, então, a possibilidade de tirar essas dúvidas via e-mail. Vocês podem abrir o e-mail aí e enviar, que eu estou com ele aqui do lado para consultar. E tem também os comentários dentro do site da consultoria aqui. Então, vocês podem escrever e eu posso ler o que vocês estão querendo e aí tirar a dúvida. Agora, é fundamental escrever o seguinte, entender o seguinte, que a gente vai evoluir essa ferramenta a partir da semana que vem. Essa nova versão que a faculdade adquiriu, às pressas, né, que é o Moodle Aulas, ele tem muitas ferramentas, muitos recursos para desenvolver os temas. Então, a partir da semana que vem, eu acredito que nós não precisaremos mais utilizar o Facebook. Não sei, talvez seja isso que aconteça. Mas eu me proponho, então, inicialmente, para não se perder tempo, não perder mais uma semana, né, o estudo das questões que estão lá e tirar algumas dúvidas. Vou ressaltar que às 8 horas eu tenho que parar. Por quê? Hoje a faculdade disponibilizou a videoaula, um treinamento online dentro do Moodle para que os professores consigam colocar as disciplinas, os conteúdos, criem fóruns e colocam as metodologias de avaliação lá. Então, a gente vai ter poucos dias para fazer isso, porque não é um sistema simples. Existem muitos menus. A terminologia que está dentro dos menus não é de fácil entendimento. Então, a gente precisa ler bastante isso daí e conhecer o que está acontecendo lá dentro para poder desenvolver e não errar. Então, a gente vai ter algumas demandas para regularizar isso daí. São questões que vão ficar pendentes. Então, hoje, vamos focar no seguinte, tá? Mandei um texto sobre receita, despesa e resultados, que é complementar ao que a gente vinha falando na aula passada. Tá? Nós estávamos falando sobre as contas patrimoniais, a visualização do balanço e entender o que é ativo e passivo. Tá? Então, ali tem alguns conceitos básicos, que inclusive eu cobro o entendimento desses conceitos no texto que eu mandei de receitas e resultados. Tá? Então, a gente tem que juntar as duas coisas, que é fundamental entender o balanço patrimonial, a DRE, para depois a gente conseguir entender a DFC. E dali, analisando essas 3 ferramentas, conseguir perceber qual é a situação patrimonial, qual é o desempenho da empresa. E dali extrair também aquelas informações básicas, essenciais, para a tomada de decisão. Tá ok? Então, quando a gente fala em receita, despesa, eu estou falando em reconhecer fatos econômicos que alteram o patrimônio. Por isso que eu falei sobre os fatos contábeis, como é que a gente reconhece o fato permutativo, o fato modificativo, para a gente entender, olha, isso está acontecendo, vai alterar o patrimônio? Os sócios vão perder ou vão ganhar dinheiro com esse evento? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, alguns princípios, alguns conceitos são fundamentais. Né? Receita, gente, é aquilo que vai entrar para a empresa. Dentro das operações, eu vou vender. Vou vender produto, vou vender serviço, vou vender mercadoria, revender mercadorias. Então, provavelmente, vão entrar recursos. Para se conseguir isto, eu tenho que incorrer em algum sacrifício. Eu presto serviço com mão de obra, que me custa. Eu entrego um produto que eu produzi, que tem custo. Ou a mercadoria que eu estou revendendo. Portanto, eu tenho que reconhecer essas 3 coisas separadas. Eu vou entender, então, onde está o resultado. Qual é a margem de contribuição de produtos, serviços, de bens, mercadorias que eu estou revendendo.
questão fundamental é entender o patrimônio dos sócios, o investimento que ele fez, está crescendo ou está diminuindo. A gente pode reconhecer isso num papel de pão. A contabilidade tem algumas normas, tem alguns padrões para se fazer isso. Tá? Então, eu tenho que saber classificar. Por isso que a gente cria lá atrás o plano de contas, dizendo quais são as contas patrimoniais, quais são as contas de resultado. Então, quando eu estou falando agora em contas de resultado, são as contas que vão alterar o patrimônio líquido da empresa. Quanto vai sobrar para os sócios. Tá? Reconhecer que para conseguir receitas, eu incorro em algum tipo de sacrifício. Né? Eu forneço mão de obra, eu presto serviço, isso tem custo. Eu forneço produto, eu forneço bens que me custaram alguma coisa. Então, no primeiro momento, quando a gente compra, por exemplo, um estoque para revenda, eu estou tendo um ativo. Eu espero que ele me dê retorno. Então, o estoque é o primeiro investimento que eu faço. Né? E pretendo, com alguma margem sobre o preço de compra, ganhar algum dinheiro. No momento em que eu entrego esse bem que estava no meu estoque para o meu cliente, ele assume a responsabilidade de me dar em troca os recursos. Então, a gente reconhece a venda. Tá? Reconhecimento de receita é reconhecer que os meus ativos vão crescer. Eu vou ter um custo, o estoque tem um preço, né? Mas o que vai entrar em compensação essa saída é maior do que aquele preço de compra. Então, o meu ativo vai crescer. Ele pode crescer à vista, din-din, entrada de dinheiro no caixa, bem, como pode crescer um outro ativo, que é o direito. Eu tenho uma conta que reflete o nome dessa operação, que é o cliente. Duplicatas a receber, contas a receber, direitos. No futuro, quando ele me pagar, meu caixa vai subir. Mas eu já reconheço esse ativo, já aumentou o bem da empresa, o direito da empresa. Então, aumenta do outro lado, no passivo, uma dívida? Não. Aumenta o PL, aumenta a riqueza dos sócios. Correto? Porém, eu não reconheço no PL. Eu tenho que reconhecer isso em contas transitórias, que são as contas de receitas de vendas. Então, eu tenho que saber classificar. Receita de venda de produtos, receita de venda de mercadorias, receita de vendas de bens, de mercadorias que estou vendendo e de serviços. Então, eu tenho, inicialmente, três tipos de receitas. Receita vem lá do latim, recept, recebimento, entrada. Por isso que a gente toma o nome de receita. Então, a contabilidade tem uma terminologia que às vezes confunde as pessoas. Tá? Então, a gente, com o texto, eu procuro definir para vocês que a gente tem, nós contadores, né, temos uma terminologia própria para poder identificar o que está acontecendo. Você, gestor financeiro, não vai precisar saber contabilidade. Você precisa saber o que a contabilidade te proporciona. Como é que ela é uma ferramenta para que você administre os recursos da empresa. Como é que você vai tomar decisões no dia a dia. Você precisa de informação contábil. Mesmo que você não saiba que ela é contábil, você vai perceber a partir de agora que mesmo que eu faça a contabilidade no papel de pão, num caderno, você está lá com algumas informações para tomar a decisão. Agora, dentro de um cenário de empresas grandes, e principalmente com a necessidade de que as informações sejam divulgadas, é preciso existir padrão. Então, nós temos a nossa terminologia própria, tá, que garante que aquilo que eu estou fazendo na minha empresa é igual do meu concorrente. Isso possibilita que investidores, credores, entendam as informações contábeis. Por isso que a gente utiliza a terminologia, as contas contábeis, que é o que define contabilidade. Então, receita é basicamente isso. A possibilidade de entrada de recursos, ou a entrada de recursos quando a gente tem a realização de um ativo. E nós temos o sacrifício. Para conseguir a receita, eu incorro em sacrifício. São as chamadas despesas, os gastos. Gasto aqui, gente, não é pagamento. Isso aqui tem que ficar muito claro. Tá? Na saída do dinheiro. Porque eu posso ter despesas que eu vou pagar no futuro. Então, eu preciso
deixar claro, as despesas são reconhecimentos de sacrifícios, tá, que vão reduzir o patrimônio líquido, vão reduzir a riqueza dos sócios. Isso é a característica básica de uma despesa. Vão ser pagas ou foram pagas à vista? O que importa é que eu tenho que reconhecer em valor quanto é esse tipo de gasto. Então, a gente tem que perceber que pagamento e recebimento em contabilidade são diferentes de reconhecer receita e despesa. Tá? Eu tenho uma despesa, pode ser que eu não tenha pago ainda. Ela está lá no meu passivo como uma obrigação. Assim como eu tenho a receita reconhecida na venda, mas ela está no ativo em contas a receber, direitos. Vejam como eu estou impactando o balanço patrimonial em contrapartida com contas de resultado. Então, é fundamental reconhecer nos eventos o que está acontecendo com o patrimônio, qual é a mutação. Tá? Se é permutativo, se é diminutivo ou aumentativo. E, a partir daí, classificar nas contas contábeis corretas a natureza desse evento. É uma receita de venda? Uma receita de venda do quê? É uma despesa que eu incorro, mas é uma despesa do quê? Então, existem inúmeras contas dentro do nosso plano de contas para referenciar o que está acontecendo. Então, dentro das despesas, eu tenho subclassificações. Tá? A principal delas é que eu utilizo o termo despesa administrativa, despesa comercial, despesa de logística, e tem um outro tipo de gasto, um outro tipo de sacrifício, que a gente chama custo. Tá? E aí, na contabilidade, custo não é o preço, não é quanto custa. É o gasto que eu desembolsei, ou não desembolsei ainda, para conseguir entregar o produto pronto, o serviço pronto. Então, todos os gastos que eu tiver para deixar pronto o serviço, para deixar pronto o produto, tá? Aquilo que eu entrego ao cliente, eu vou pegar esses gastos e classificar como custo. Então, essa é a norma de separação. Né? Então, se eu estou construindo alguma coisa, aquele produto que eu vou vender, todos os gastos que eu incorro para que esse produto esteja feito, que eu consigo entender eles como necessários ao produto pronto, eles vão ser classificados como custo. O produto está pronto. Todos os meus esforços, sacrifícios, para vender esse produto, para gerir o processo de venda, para gerir o estoque, a distribuição, a cobrança, eu chamo de despesas. E eu reclassifico essas despesas. Elas podem ser administrativas, comerciais, de logísticas, despesas financeiras. E eu também incorro em despesas tributárias. Então eu tenho que perceber quais são os sacrifícios e como classificá-los. Então, quando a gente separa tudo isso e vai registrando ao longo das operações da empresa, de forma segregada, eu vou ter o acúmulo de valores em contas. Então, quando eu tenho a compra de um estoque, eu vou acumulando os valores no estoque. Mas na medida em que eu tiro do estoque e entrego para o cliente, eu passo a ter o custo da venda que eu realizei para o cliente. Então, eu consigo ver receita, as vendas, menos o custo, eu vou ter uma informação que se chama lucro bruto. Tá? Essa primeira informação diz o quê? É quanto eu tenho de margem, de dinheiro, para poder suportar as despesas. E muitas dessas despesas, elas são assumidas só para iniciar o negócio. Eu preciso de instalações, eu preciso de um local, eu preciso de móveis, utensílios, que não tem nada a ver com a venda direta ou com a produção. Né? Eu preciso de um caminhão para entregar o produto ou serviço. Ou eu vou contratar uma transportadora. Veja, eu vou incorrer em gastos para que as vendas se efetivem. Né? Mas não está ligado diretamente ao produto ou serviço que eu entreguei ao cliente. Essa segregação é fundamental. Ela vai permitir que você examine como é que a empresa faz a gestão dos seus recursos. Se ela incorre mais ou menos despesas. Mais
ou menos custos. Eu estou fazendo o que? Indiretamente, avaliação do desempenho. Veja como é importante eu estar segregado, classificando corretamente, né, apurando os resultados individualmente e numa progressão a partir das receitas de vendas até chegar ao que a gente fala lucro. A última linha lá que eu quero saber, quanto é que sobra para os sócios? Qual é o retorno que eles tiveram das operações num determinado período? Compensa em relação aos investimentos que foram feitos? E aí eu vou perguntar para vocês, onde eu vou olhar? Então, se eu tenho uma demonstração do resultado do exercício, olhando, eu entendo o que aconteceu no período. E aquele resultado está em algum lugar. Para onde ele vai? De quem que é o resultado? Não é dos sócios? O que os sócios podem fazer com os recursos? Levar embora para casa. Distribuir lucro. A gente chama de distribuição de dividendos. Mas se eles acreditam no negócio e querem continuar, reinvestir o que eles ganharam, então o que eles fazem? Eles não distribuem. Vai para onde esse dinheiro? Onde é que eu vou dizer que o dinheiro vai ficar lá? E ele é uma origem, fonte, saldo credor. Onde vai estar? No patrimônio líquido. Então vamos ter lá uma conta chamada reserva. Por que aquela reserva? Por que ela é saldo credor? Então a gente olha para o balanço e lembra. O que está no passivo? Fonte, origem. O que está no ativo? Aplicação de recursos. Vejam, ao não distribuir o recurso, ao construir a reserva, estou aumentando um total do lado direito do balanço passivo. Lógico, eu aumentei meu ativo. A empresa está crescendo. Então, são questões que estão vinculadas, tá? A DRE demonstra o resultado. A destinação do resultado, que é a decisão dos sócios, tá, vai se colocar onde? No balanço patrimonial. Então, a gente tem que entender que as decisões dos gestores vai ser nesse sentido. Em determinado momento, o que eu faço com o lucro? Eles vão ficar na empresa ou vão ser distribuídos? Isso é fundamental por quê? Digamos que a empresa queira ampliar as suas operações, aumentar os seus negócios. Se a empresa quiser aumentar as vendas, precisa aumentar a receita. Para aumentar a receita, eu vou ter um custo maior. Para ter um custo maior, eu tenho que ter ativos, por exemplo, os estoques. Ou aumentar as despesas. Por exemplo, gasto com vendedor. Precisar de uma equipe de vendas. Gasto com transporte. Vou ter que aumentar os fretes. E de onde virar o dinheiro? Vai ser tudo no passivo? Os terceiros vão me financiar? Talvez eu não tenha esse espaço. Então eu posso guardar o dinheiro para aumentar os negócios. Uma empresa que faz reservas, ela está dizendo para o mundo, eu confio nesse negócio. A empresa que distribui todo o lucro, então ela não está vendo possibilidade de crescimento. Ou, vamos olhar lá para o balanço, olhar para o capital de terceiros e de repente está lá, financiamentos, empréstimos. Ou seja, está buscando recursos no mercado para ampliar os negócios dela. Vejam como eu consigo extrair das demonstrações contábeis informações para tomar decisão. Tanto quando eu for um credor, e vocês podem ser gestor na tesouraria, crédito cobrança, decidir limites de crédito de venda. Se vocês forem gerentes de banco, vocês vão decidir se a empresa é merecedora de crédito. Então, tem muitas questões vinculadas. Enquanto que internamente, você vai discutir com os gestores se os recursos para ampliar os negócios serão obtidos de fontes externas, capital de terceiros, ou você vai se guardar capital próprio, que está lá no patrimônio líquido. Decisões diárias. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, as circunstâncias mudam e as decisões também têm que mudar, desde que vocês tenham as informações para tomar a decisão. Então, entender receita, despesa e resultado é fundamental. Depois disso, o que é a receita, o que é a despesa, ali nos textos tem vários conceitos,
Tem o conceito básico e tem o conceito da academia, que está dentro dos pronunciamentos contábeis. Eles são muito mais abrangentes, porque é teoria, e se bem entendido, eu consigo olhar para um evento e reconhecer a despesa ou a receita. Então, a partir daí, uma vez que a contabilidade esteja registrando corretamente, mensurando os valores, medindo os valores, pensando que alguém vai utilizar esse dado como informação, né? A minha preocupação é na confiança, na tempestividade. Tá? Saber o que é que o meu usuário da informação necessita. E, por causa disso, de uma forma padronizada, criou-se a DRE, tá? Demonstração do resultado do exercício. Ela segue um padrão, ela tem exigências mínimas por lei, tá? Que eu considero insuficientes. Tá? Por isso que a gente tem lá notas explicativas que aumentam o grau de informação da DRE e do balanço. Né? Mas eu acredito que deveria ser exigido um pouco mais de transparência na segregação dos gastos, das receitas, das despesas. Todavia, isso não foi alcançado, então a gente ainda vai ter algumas demandas, mais demandas, tá, para questionar a DRE. Mas, de qualquer forma, ela é padronizada, segue um roteiro. Internamente, e aí eu estou falando de contabilidade gerencial, contabilidade destinada ao gestor interno, as DREs são muito mais abrangentes, tá? Com muito mais contas, com muito mais segregações e com análises automáticas. Então, todo mês eu fecho um balanço para a empresa. Posso fechar isso diariamente, no mínimo um mês. Ao fazer isso, eu examino o que aconteceu durante o mês. Tá? Principalmente em que relação? O que eu tinha projetado com o que foi realizado. E outro, eu comparo este mês com o mês passado. Eu comparo esse mês com o mesmo mês do ano anterior. E verifico qual é a variação. Então tem lá um percentual de despesas com propaganda. Essa despesa com propaganda aumenta, diminui? Ela tem correlação com as vendas? Provavelmente sim. Então eu observo que um aumento de receitas pode ser causado por um aumento no mês anterior das despesas com propaganda. Essa análise é simples, é percentual. É uma comparação. Então, eu tenho dali, posso extrair dali uma informação significativa para o meu departamento de marketing, que propaganda aplicada em determinado momento, a um determinado volume, garante X% de incremento de receitas. E posso também tirar dali, que mesmo que eu aumente os gastos, pode ser que não aumente as receitas. Então, eu tenho um limite. Essas questões eu analiso individualmente. Gastos com transporte, gastos com distribuição. Esses gastos, eles estão se mantendo num percentual igual ao longo dos meses? Houve aumento proporcional às receitas? E às vezes isso não acontece. Eu tenho que descobrir por quê. Porque, eventualmente, as receitas se mantiveram e os gastos com transportes aumentaram. O que aconteceu? Foram os preços dos serviços de transportes que aumentaram? Ou as minhas vendas foram feitas para clientes que exigem um gasto maior de transporte? Ou seja, eu vou a partir daí questionar também a possibilidade de ter incremento de gastos por força do atendimento a um cliente específico. E aí eu vou lá numa conta chamada clientes, dentro do balanço patrimonial, examino ela e posso perceber o que aconteceu. A redução das vendas para clientes próximos, com menores gastos de transporte, ou o aumento das vendas com clientes mais distantes, que implicaram em aumento de frete, em aumento de gastos de transporte. Vejam, está relacionado. Só que, veja, eu também estou fazendo isso depois do que aconteceu. Isso tem que ser questionado. Estava planejado? Ou foi feito sem o planejamento, a decisão foi arbitrária do departamento de vendas ou
de algum gestor, sem pensar nas implicações. São questões do dia a dia das empresas, que a contabilidade tem a possibilidade, ela tem todo o potencial de disponibilizar a informação para tomar decisão. Então, são dados contábeis criteriosamente analisados numa sequência de perguntas, um sistema de perguntas, que são traduzidas em informações. O ideal é que isso esteja sendo feito diariamente. E ao perceber a tendência de crescimento de gastos, sem ter uma razão à primeira vista, que só lá, talvez no departamento de vendas, se saiba as causas, a gente possa tomar decisões de correção do rumo. Então, a ideia é, ao ter informações diariamente do que está acontecendo com a empresa, a gente tome decisões que corrijam, ou, de outra forma, de repente pode estar ampliando as vendas sem aumento de alguma despesa, então é hora de aproveitar essa oportunidade. Mas eu só consigo saber disso através da mensuração, do registro. Empresas pequenas, o dono sabe o que está acontecendo. Ele sabe que se vender para um cara longe de Santo André, vai ter gasto maior com gasolina, com horas trabalhadas, com a depreciação do veículo de entrega, etc. Ele sabe disso. Ele está com isso na cabeça dele. Mas quando a empresa começa a crescer um pouquinho, e o dono não está acompanhando as operações do dia a dia full time, o que acontece? Ele delegou. Delegou para gestores de vendas, gestores de transporte, gestores da expedição, do almoxarifado. E aí, o fluxo dessa informação que está acontecendo lá, se ela não for rápida para chegar na gestão superior, as decisões vão ser tomadas após o conhecimento dos resultados. Aí não vale. Aí já foi. Aí vai corrigir o futuro, né? Mas ali pode ser que os resultados já tenham caído. Então são questões que a contabilidade auxilia na tomada de decisão. Pensar, que foi me questionando também, como é que isso vai fluir para a empresa? A informação tem que influir. O sistema integrado tem que estar funcionando. Tá? Nem que seja por WhatsApp, nem que seja por e-mail. O que está acontecendo dentro da empresa tem que fluir. Então a contabilidade também se posiciona aí. Fez um pedido, está em algum lugar? Provavelmente no orçamento. Não tem pedido. Está faltando alguma coisa e dá para comparar. Por que não está acontecendo? Entrou uma nota fiscal, estoque tem que estar atualizado, contas a pagar tem que estar atualizado, a apuração de tributos tem que estar atualizada. Já está me sinalizando para onde a gente está indo. Quais são os possíveis sacrifícios futuros e muito mais. Os esforços que eu vou ter que fazer para conseguir dinheiro. Seja vendendo e num descasamento eventual entre recebimento e pagamento, quem é que vai financiar esse negócio? Esse gap que existe entre contas a pagar e contas a receber. Vai ser empréstimo, financiamento, ou nós vamos pedir para os donos, recursos próprios. Vamos guardar dinheiro. Veja como uma coisa está relacionada com a outra. Não dá para deixar solto. Não dá para que as decisões sejam separadas. É preciso ter uma visão sistêmica da empresa. A contabilidade oferece isso. A ideia é que um sistema contábil proporcione um fluxo de informações em tempo real de toda a situação patrimonial da empresa. E principalmente que as decisões sejam precedidas de análise do que vai acontecer. Eu vou fazer isso, o que vai acontecer? Quais são os cenários? Vamos comprar, vamos pagar, vamos receber, o que vai acontecer? Isso é fácil. A gente simula. Os aplicativos hoje permitem essa simulação. Quem não tem, usa esse Excel, mas dá para simular. E eu estou falando do quê? Dados econômicos financeiros que estão registrados de uma forma categorizada, classificada.
que é proporcionada pela contabilidade. São duas coisas que não podemos esquecer sempre. Vou tomar decisão financeira. Eu tenho informações para tomar decisão? Essa pergunta é a primeira. Tá, quais são as informações que eu preciso para tomar a decisão? Onde eu vou buscar a fonte? Se eu não tiver e tiver que fazer levantamentos, isso vai dar trabalho, você vai perder tempo. Se eu tiver a contabilidade, eu abro o sistema e consulto. O livro Razão está lá. Tiro um balancete a qualquer momento na empresa. Vão ter todas as informações. E hoje, os aplicativos fazem o que também? Analisam. Eles extraem índices, os tais coeficientes, né, da análise de balanço. E se eu simular, ele vai dizer, olha, esse índice vai melhorar, esse índice vai piorar. Tome a decisão com base em informação. Então, a vinculação entre receita, despesa, resultado, como é que isso implica na situação patrimonial? É isso que vocês têm que perceber. Você fala para mim, não estou conseguindo perceber isso aí. Por favor, coloquem a questão. Eu trabalho lá no departamento de compras. Eu faço compras baseado num relatório que eu recebo da produção, ou do estoque, ou do departamento de vendas, para que estejam disponíveis os ativos que serão vendidos. Ok. Como é que é esse relatório é elaborado? Baseado em quê? Foi feita a previsão de demanda, a previsão de vendas, a necessidade da programação da produção. Se isso não foi feito, alguém está chutando. E não é uma coisa anormal. Empresa pequena chuta mesmo. Né? Os donos chutam. Eu acho que vou vender e compro. Paciência. Só que, contabilmente, eu tenho condição de transformar dados acumulados, registrados, sistematicamente, em planilha, em gráfico, e do gráfico extrair uma tendência, inferir um comportamento. E não tomar uma decisão intuitiva. Eu acho que vou vender. Pronto. Está feita a desgraça. Está o caminho do inferno. Lógico que os gênios, sem dúvida nenhuma, eles sabem tomar essa decisão e acertam. Quem é gênio? Quantas pessoas são gênios? Não tem, é muito pouco. Né? Os gênios se enriquecem porque conseguem aplicar seu conhecimento, a sua visão em negócios. E aí conseguem resultados. Mas isso não é a prática, isso não é o generalizado. Né? Então, vamos aprender com eles. Vamos aprender como é que eles analisam as situações. Análise de dados. Dados da contabilidade. Disponibilize os dados contábeis para os gestores. De forma que seja inteligente. De forma que seja compreensível. É isso que eu bato muito no contador. Não adianta você passar balancetes, passar balanço em DRE. Você tem que passar análise. Você tem que destrinchar, visualizar. Senão fica difícil. Pessoas que recebem dados em tabelas, elas olham aquilo, olha, é difícil. Agora, quando eu coloco gráficos, vocês vão perceber que a informação é muito mais compreendida. E a informação compreendida provavelmente vai gerar novas demandas de informação. Tá? Então, tendo mais demandas de informação, eu vou buscar outras fontes de dados, fazer mais análises e disponibilizar a informação que é necessária para o processo decisório. É um processo contínuo. Ele não encerra. Ele vai e volta. É um círculo. Tá? Eu mostrei esse círculo lá atrás nas aulas anteriores, quando a gente discutiu o processo de sistema informacional. Então, a ideia, gente, é que vocês desenvolvam raciocínio, desenvolvam questionamentos, né, sobre esses conceitos. Tem aí uma série de questões para serem respondidas. Já vi que tem bastante mensagem aqui, eu vou respondê-las todas, se possível. Tá?
É complicado, mas a gente vai continuando, tá? É ideal que vocês se manifestem, que vocês coloquem as questões, tá? E a partir delas a gente possa discutir mais, aprofundar conceitos. Por quê? Lembrando lá atrás os objetivos. Tá? Na medida que vocês conheçam os conceitos básicos da contabilidade, é fundamental para que, quando a gente for analisar balanço, quando a gente for extrair informação dessa análise, tá? A gente não tem que voltar no conceito. Então, quando a gente for falar de análise de balanço, índice de liquidez, índice de rentabilidade, né? Como é que uma empresa está cobrindo suas despesas financeiras, qual é a capacidade de pagamento, para onde essa empresa está caminhando em termos de rentabilidade, lucratividade, eu bato o olho no balanço e consiga ter esta informação. Então, hoje, o contador, o papel dele é favorecer esse processo. Tá? Não basta mais elaborar balanço, DRE, DFC, DVA, DVP, não. São normas que são obrigatórias, padronizadas. Ele tem que pensar em que as decisões dos usuários da informação, tá, têm que ser baseadas em informações confiáveis, informações tempestivas. Né? Não é o que aconteceu ano passado, é o que está acontecendo agora. Então, um processo de atualização constante da situação patrimonial, das contas de resultado, favorecem a tomar decisão, favorecem que os gestores se aproximem da melhor decisão e se distanciem do erro. Se vai dar certo ou não, tem outras circunstâncias. Mas se não tiver informação, vai ser muito mais difícil. Tá? Então, a ideia é essa. Entre as inúmeras questões, problemas que o gestor financeiro, o gestor da tesouraria, né, tem que tomar, eu passei ali 10 apenas, né, para a gente discutir, né, eu vinculei quais as informações necessárias. E agora eu queria discutir, mostrar para vocês que existe, tá, a fonte daquela informação. As empresas, normalmente, utilizam levantamentos, utilizam aplicativos específicos de cada departamento, de cada setor, de cada órgão. Tá? Esquecem da integração. Então, a ideia de um sistema integrado é que ele favoreça a consulta imediata de uma situação patrimonial ou de um resultado, tá? Para aquela tomada de decisão. Nem todas as informações estão dentro da empresa. Repito, algumas eu vou buscar fora da empresa. Só que somadas às informações internas, eu tiro dali, através de um raciocínio lógico, um raciocínio analítico, tá? Os insights para tomar decisão. Então, na vinculação de algumas dessas informações, eu falo muito, você vai buscar informação no livro Razão. O que é o livro Razão? Então, no e-mail que eu passei hoje, está lá os slides. E tem exemplo do que é um livro Razão. Vocês devem achar isso lá. Ele está registrando uma determinada conta contábil, que representa evento de uma mesma natureza, né, o que aconteceu, o que está acontecendo até agora. 6 horas da tarde pode ter entrado mercadoria na empresa, né? O QR Code bateu na nota fiscal, conferiu com o pedido que está no sistema, então aquilo pode dar entrada na empresa, né? Vai aumentar o estoque, vai aumentar contas a pagar. 2 contas do balanço patrimonial. Então, eu já qual a ferramenta? Fluxo de caixa. E ao atualizar, o saldo do fluxo de caixa pode estar negativo. E aí? Como é que eu vou pagar aquilo lá naquela data que está negativo daqui a 30, 60, 90 dias? A resposta é óbvia, né? Vender.
aquilo que entrou de estoque tem que ser vendido. Se é um insumo, se é uma matéria-prima, vai entrar em produção, vai se tornar produto acabado, vai ser revendido, e aí eu vou vender como? Dentro do prazo de pagamento desse fornecedor? Provavelmente não. Por isso que a gente tem que conhecer esse ciclo operacional da empresa, para depois definir o ciclo financeiro. Esse gap entre contas a pagar e contas a receber, que o fluxo de caixa atualizado já demonstra, né? Amanhã, às 8 da manhã, quando eu estiver entrando na empresa, ligar o computador, olhar o fluxo de caixa, ele vai estar já alterado, atualizado. E se aparecer a linha vermelha, por força desse sacrifício futuro, o que eu vou fazer? Então eu olho lá para a previsão de vendas. Eu olho dentro da previsão de vendas quanto eu preciso de compras. Se está dentro das compras realmente programadas, provavelmente deve estar, porque tinha um pedido no sistema, um pedido orientado dentro do orçamento de produção, ou seja, dentro do orçamento de compras, tudo vinculado, planejado. Essa é a realidade das empresas? Não é. Essa é a realidade de poucas empresas, né? Porque é difícil implantar. O ideal é que vocês percebam a necessidade e criem algum mecanismo, tá, que acelere esse fluxo dessa informação. Ao fazer isso, a gente evita erro, a gente evita falha, a gente evita excesso de estoque, a gente evita um problema de caixa, né? Lembrando que eu fiz tudo isso pensando nas vendas. Teoricamente, a previsão de vendas, tá, foi feita com base em pesquisa de mercado, pesquisa junto aos clientes, né, análise da economia de uma forma global, né, e a minha capacidade de atender a demanda, a previsão de vendas, né, se eu não tenho ociosidade, se eu tenho ociosidade, até onde eu posso conseguir chegar, qual é o tempo que eu levo para disponibilizar o produto ao meu cliente, né, o serviço. Todas as questões estão dentro da contabilidade. Não é difícil extrair dela esse tipo de informação. Então, conhecer esse ciclo operacional não é difícil. Estão lá no balanço patrimonial. Conhecer o ciclo financeiro não é difícil. Está lá no balanço patrimonial. Então, nós temos os dados que, analisados mediante um critério, mediante uma metodologia, tá, vai me trazer a análise de balanço. Então, ao compreender todos esses conceitos, a gente vai partir para a análise de balanço. Olhar a situação patrimonial, olhar as contas de resultados, como é que elas se vinculam e o que está acontecendo. Extrair dali a informação para tomar a decisão. Eu vou bater sempre nisso. Não adianta fazer contabilidade futura. Aquilo que eu pensei que servia e não serve. Não, a contabilidade é presente. Tomar decisão é diária. Se eu não tiver informação, eu não tomo decisão correta. Eu chuto. Intuição. Risco alto, né? E aí vocês podem também questionar, como tive o questionamento do aluno, tá bom, eu fiz toda a minha previsão de venda e vem essa droga do coronavírus, né? Ou seja, a demanda caiu, as vendas vai cair. O que eu tenho que fazer? Simula, simples. Queda de 50% das vendas. O que eu tenho que fazer? Quais são os ajustes que eu tenho que fazer? Se eu não tiver informação, se eu não tiver pensado, planejado, feito orçamento, eu não vou ter essa ideia do que eu devo fazer. Tomar decisões precipitadas é muito fácil. Manda embora, corta a produção, né? Vai buscar soluções de venda alternativa. Quer dizer, nós vamos ter que criar, inovar. Não tem como, né? Mas perceber também que tem coisa, gente, que não tem jeito, você vai ter que fechar mesmo. Não tem conversa. E quando é que eu fecho? Quando eu tiver uma informação chamada ponto de fechamento, extraída da contabilidade. Eu simulo o cenário futuro, vejo que aquilo ali vai consumir o meu patrimônio, né? Então, fechar. Fecha uma unidade, fecha uma linha de serviços, fecha uma forma de trabalhar, redireciono os recursos para outra linha, me ajusta à realidade, desde que eu tenha isso já analisado, através do orçamento, através do meu planejamento estratégico, todos os dados que eu extraí na contabilidade.
Quem não tem, vai tomar decisão precipitada. Quem não tem, vai se desesperar. E as decisões, dentro de qualquer sentimento de desespero, são decisões erradas. Não tem como. Existem soluções. O mundo não vai parar. Nós estamos em casa, mas precisamos comer. Então, a gente vai precisar. Veja a demanda que criou-se para o home office e o home learning. Quem fornece serviço não está dando conta. Né? Você tem um computador parado aí na sua casa? Aluga. Se a empresa tiver 4 computadores que ela não vai utilizar, o que ela tem que fazer? Aluga. Tem gente que vai precisar. Qualquer ativo tem alguma potencialidade de benefício futuro. Qualquer ativo. Né? Agora, tem que inventar. Tem que inovar. Né? Por isso que a gente fala de pessoas. Né? Contabilidade não existe sem pessoas. Gestão não existe sem pessoas. Né? Quando eu coloquei lá quais são as ações, os objetivos das empresas, coloquei 6 objetivos, alguns estranharam. Né? Alguns desses objetivos. Porque pensa, primeiramente, lucro. Lucro vem de venda. Não é? Sempre assim. Pois é, mas tem outras coisas. Venda não vem da minha vontade de vender. A venda vem de um mercado. Vem da percepção do consumidor. Né? Vem de como eu vendo, de como eu atendo o cliente. E aí eu preciso de gente. Gente que pensa. Gente que tem experiência. Né? A soma das experiências dentro da empresa, com os dados contábeis, né, que posicionam, que dão a ideia do posicionamento dentro de determinados cenários, elas vão favorecer a descoberta da inovação, a descoberta de ideias. E as empresas sem ideias, elas morrem. Falta capital humano. A ideia, então, também é essa. Que a contabilidade proporcione uma discussão, que a contabilidade proporcione dados, análise, para que as pessoas dentro da empresa percebam a potencialidade através daquela análise que eu falei, que é a análise SWOT. Quais são as nossas forças e fraquezas? Olha para fora, quais são as oportunidades e ameaças? Analisa. Levanta dados e analisa. Nessa análise vocês vão chegar a algum insight. Vão tomar alguma decisão. Se for de fechamento, paciência. Mas pode ser que no meio desse caminho abra-se alguma perspectiva. Tá? Essa é a ideia desse curso, né? De a gente não parar só para pensar que as coisas são soltas. Elas estão vinculadas, elas fazem parte de um sistema. Entender o funcionamento desse sistema, né, com dados financeiros, econômicos, qualitativos, dados de mercado, dados da população, dados do consumidor, dados da política econômica, que ela está sendo alterada bruscamente a partir de hoje. Né? São coisas que a gente tem que somar tudo, colocar no papel, discutir entre as pessoas. Né? A gente tem que ter a humildade também de que a gente não é dono da verdade. E a partir dessa discussão, eu não sei, o que eu preciso saber? O que você acha? Vamos colocar. Coloca os dados, vamos analisar. E daí tomar alguma decisão. Bom, boa noite a todos. Espero que eu tenha passado mais algumas informações, mais alguma discussão, que eu tenha principalmente provocado os senhores para algumas questões que os senhores precisam desenvolver, e a partir dessa consciência da necessidade do desenvolvimento e do conhecimento, vão buscar esse conhecimento. E nas dúvidas, tragam elas para a gente discutir e melhorar, ok? Tem um quiz aí que eu fiz dentro da página. Quem puder responder para mim ter uma ideia de como é que está o desenvolvimento do conteúdo, eu agradeço, tá ok? Obrigado, boa noite. E não esqueça de entrar no site da faculdade para ver as instruções de como será o Moodle a partir da semana que vem. Boa noite.